Olá! Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. Estávamos há quase 2 meses sem gravar, né? A última vez que a gente gravou, a gente estava em João Pessoa, na Paraíba. E agora, para quem nos acompanha no Instagram, já sabe que a gente está no sul de Minas, né? Numa cidade chamada São Lourenço. Mas a gente não vai falar daqui agora, a gente vai falar lá de João Pessoa, na Paraíba. Que a ideia já era ter gravado esse vídeo lá mesmo, mas tanta coisa aconteceu, né, que não deu nem tempo, a gente não teve nem cabeça para se focar e gravar este vídeo. Exatamente. Então a nossa ideia era ficar por João Pessoa, morando por lá, né? Só que o plano A deu errado, né? Por quê? Primeiramente, em função das garagens da cidade, né? As garagens para guardar a van. A gente já sabia dessa dificuldade, né? Pois quando a gente foi parar lá em Alagoas, né? Com a Kombi, a gente já teve uma dificuldade bem grande na época que a Sabrininha nasceu, final de 2020, início de 2021, né? A gente não conseguia achar local que a Kombi entrasse. E a van muito pior, né? Só que a gente não sabia que essa situação era em vários locais do Nordeste, né? Então o que acontece? Lá, tanto em casa quanto em apartamentos, em prédios, né? Eles fazem uma garagem com uma estrutura em cima da garagem, assim, muito baixa, assim, né? E aí não passa a van, né? Baixa, quase que encosta a mão, assim, encostava a mão. E eu tenho 1,72 m, então eu sou baixinho, né? Então, muito baixa realmente. A van tá com 2,60 m, né? Aí a gente tentou em vários bairros diferentes, né? Bancários, Bessa, Jardim Parque Universitário, um pouco mais afastados da praia, né? Nada, a maioria não entrava. E alguns que não tinham uma estrutura em cima, tinham cerca elétrica, que também não daria, porque daí a gente ia passar rasgando a cerca elétrica. A fiação, né? Passava bem rente ao portão, né? Então, no caso, assim, os portões, mesmo que se abrissem inteiros, tinha fiação em cima. Isto é. E uma outra situação de alguns que não tinham nada em cima, nem uma estrutura e nem a fiação, a garagem era na frente do prédio e ela era muito curta, a ponto de carros hatch ficarem bem apertadinhos assim. No caso, se a pessoa que morasse no prédio quisesse trocar o carro, comprar um carro sedã, provavelmente já não caberia, porque era na frente do prédio, né? Entre o prédio e o portão. Sim, com um espaço ali bem contado, né? Bem contado, tipo, fechava o portão assim no limite do carro, né? Carros, caminhonetes e carro muito grande não entravam. E o terceiro motivo que também fez com que a gente acabasse de desistir, que os poucos que restavam, né? Os poucos imóveis que restavam, não tem problema de estrutura em cima, não tem problema no comprimento, a gente conseguiu entrar. Uma burocracia muito grande para conseguir locar, né? A gente não morou em tantos lugares assim, mas a gente sabe que alguns lugares são mais tranquilos que outros, né? Porto Alegre, por exemplo, é bem difícil, né? Bem criterioso, né? A burocracia. A documentação muito burocrática, enfim. Já em Alagoas... Nos surpreendemos, foi tão fácil e tão simples locar um imóvel que a gente chegou a ficar desconfiados de tá tomando algum tipo de golpe, mas isso. Não, né? Deu tudo certo e a gente morou lá durante quase vários meses. Isso. E aí ali em João Pessoa o pessoal não queria aceitar o que a gente tem de documentação, né? Algumas corretoras, né? Tem que dizer que assim, isso, não são muitas todas. Imobiliárias, né? Isso, E a gente, nas que a gente talvez pudesse ter alguma possibilidade, né, de vir a entrar no pátio, na garagem, enfim, não fechou por causa da burocracia. Isso, o que acontece, né? Nós estamos há mais de 6 anos aí, quem nos acompanha sabe, que nós estamos vivendo essa vida nômade, né? Então quem tem uma vida nômade não tem comprovante de nada, né? Nós não temos comprovante de endereço, nós não temos comprovante de renda, né? Nós não trabalhamos numa empresa de segunda a sexta-feira para ter contra-cheque, para mostrar, né? Nós temos os nossos ganhos, só que eles só são comprovados pela conta bancária, né? Pelo extrato da conta bancária. Aí teve uma situação que eu
que eu perguntei para o cara se ele aceitava o extrato da conta bancária como comprovante, né? Ele falou que sim. E aí eu disse que tinha que ser do casal as contas, né? Pois metade da grana entra na minha conta e metade da grana entra na conta da Karine. Né? A própria nossa empresa, né? Os ganhos com o cartão de crédito entram na conta da Karine. O Pix entra na minha conta. Né? Então é tudo assim, o apartamento entra na conta dela, o aluguel do apartamento dela lá em Porto Alegre, né? Os investimentos entram na minha conta, então está separado, né? Nossa renda fica não muito tem... equilibrada, assim, Isso. dividida, né? Compartilhada. Não tem como a gente comprovar 3 vezes o valor de um aluguel de 1.000 e pouco, tendo somente uma conta, né? Justamente por isso está dividido. Então daí eu disse, cara, se quer complicar desse jeito, então não vai ser possível alocar. Entendeu? Então, realmente, a gente desistiu no cansaço, realmente, de não conseguir nas nossas condições. Talvez, se a né? gente permanecesse mais tempo lá procurando, né, continuasse procurando imóvel, talvez, né, viesse a encontrar algum. Mas a gente ficou quanto Fala tempo do detalhe lá? da auto por ser alta temporada. Ah, sim. Também tivemos uma dificuldade de, assim, muitos imóveis que a gente se interessou, a gente entrou em contato e já nem estavam mais, né, disponíveis. Tipo, como é que fala? A rotação, assim, da locação é muito grande, porque é uma cidade que estava em alta temporada, então muitos imóveis eram privilegiados para aluguel por temporada. E também muita gente indo morar lá. Né? Então, muita gente do Brasil todo, né? É uma cidade, assim, uma capital que é diferenciada, né? Já se criou uma fama da cidade de João Pessoa por ser diferenciada no Nordeste, seja por organização, tranquilidade, segurança, né? Qualidade de vida, limpeza, enfim. Então, muitas qualidades realmente. A gente percebeu isso lá, né? E então, assim, a gente chegou a visitar um imóvel, né? E quando a gente chegou, a gente aguardou uns minutos porque o visitante anterior ainda estava lá, né? Aí ele saiu, nós entramos e não deu acho que 5 minutos que nós estávamos ali dentro do imóvel, já tocou o interfone com uma próxima pessoa visitar, né? Então, assim, a gente teria que decidir às pressas ali, sendo que a gente só estava visitando aquele imóvel. Daí eu não quis decidir assim com essa... e ali a gente ia ter dificuldade para manobrar a van dentro do prédio. Isso passava, só que eu ia ter dificuldade de manobrar a van ali dentro. A localização até era boa, era interessante, mas esse fator pressa, a gente não quis entrar, né? E é isso então, né? A gente veio aqui então daí, né? A nossa segunda opção realmente aqui nessa região, né? Mas tem que dizer outra coisa, assim, a gente se surpreendeu com um calor extremo, tá? É isso. Então, assim, nós gostamos de calor, nós sempre defendemos a bandeira de que, para onde houver sol é para lá que a gente vai, né? A gente, quando saímos do sul, né, de Porto Alegre, nossa cidade, nós decidimos juntos, não vamos mais querer viver no frio. A gente queria... Né, assim, a nossa idealização era um verão eterno, morar perto do litoral e tudo mais. Mas assim, aconteceu que desde a nossa decisão, lá quando a gente se conheceu em 2016, até agora, muita coisa aconteceu, né? Então, a gente passou assim muito tempo da vida na estrada, vivendo, né, dentro da van, antes da Kombi, agora da van, no litoral. Até então, tava tudo ok, mas não sei, nesses últimos meses... assim, já com a Sabrina e tudo mais, eu comecei a ficar muito saturada de estar no litoral, comecei a sofrer demais com calor, né? Claro que esse ano, né, esse último verão, talvez assim... esteja típico, né? Então, assim, realmente em várias regiões do Brasil, né, tiveram calor extremo, ondas de calor, atípicas, né, e tudo mais, mas enfim, eu disse pro Miguel, olha, tá sendo muito sofrido, eu tenho enxaqueca, comecei a ter enxaqueca todos os dias, o tempo inteiro, eu não aguentava mais, o calor, né, ele piora, né, esses sintomas de enxaqueca, enfim, então tudo isso eu intervi, disse assim, Miguel, pelo amor de Deus, eu não quero mais, assim, mudei, não quero mais morar no litoral e nem assim em região tão quente, vamos procurar regiões com temperaturas mais amenas. Eu confesso que eu também, assim, porque eu saía para correr na época que eu corria meio-dia em Porto Alegre no verão.
Eu fiz uma viagem de Porto Alegre a Florianópolis de bike em janeiro. Eu fui pro litoral do Uruguai, que é um dos primeiros vídeos do canal aqui, em janeiro. E tudo bem, assim. Ali em João Pessoa é o lugar que o sol nasce primeiro no Brasil, né? Então, tipo, 8 da manhã o sol tá rachando na cabeça, né? E eu fui fazer buscar os produtos da Carina Gráfica lá, 8 e pouco da manhã, e tomei-lhe um torrão na nuca, porque eu não passei protetor. Eu digo, 8 da manhã tá tranquilo, não precisa nada, não botei boné, acho que eu não peguei nem óculos, não botei nada, assim. E o sol queimando 8 da manhã, assim, não sei se sempre foi, mas ele tá muito forte, pelo menos em janeiro, né? E também teve outro fator que a gente precisou ficar um pouquinho fora da van, né? Isso, em imóveis lá, em hospedagens. Isso, a gente teve que fazer uma manutenção na embreagem da van e pela primeira vez a gente não pôde ficar junto com a van, né? A mecânica tinha alarme e a gente não podia estar circulando assim, né? Então a gente teve que ir para uma hospedagem. Meu Deus, pegou umas hospedagens em João Pessoa que era uma sauna. Hospedagem simples, né? Porque não era a nossa intenção gastar com hospedagem, isso, sendo que a gente né? já estava gastando com a manutenção da van, né? E só que assim, era alta temporada também, né? Valores mais caros ainda. E aí as hospedagens ficavam na região ali bem central, bem turística, e foi uma experiência horrível. Manaíra, né? Cabo Branco, Manaíra. Mas foram dois momentos assim, que a gente estava alugando por dia mesmo, porque a gente não sabia quanto tempo que ia precisar, né? A van ficar lá. E aí então a gente se dividiu entre 2 lugares. Gente, que experiência horrorosa, assim, de calor, sabe? A gente estava melhor servidos com o nosso climatizador dentro da van do que nessas hospedagens. A gente acordava de noite encharcado de suor. Dormimos muito mal. Mesmo com ventiladores nos quartos, né? Não dava conta, a gente não dá conta. Então, isso daí só confirmou, né, que a gente não, sei lá, a gente já não estava atendendo mais, né? Talvez a gente viesse a se adaptar, é possível, sim. Mas aí a gente abriu mão desse sonho, desse projeto de viver no litoral e de tentar lá. Porque lá do Nordeste era a nossa única opção assim, né? E também desistimos de seguir viagem, né? Para conhecer o resto ali do Nordeste e Norte do Brasil. Porque a gente já explicou no vídeo anterior. Quem não viu, confere lá, vou deixar o link aqui na descrição. E no final do vídeo aí também. Porque a gente já tinha decidido antes disso, né, parar de viver na estrada. A gente ama viajar, a gente não quer deixar de viajar, mas viver na estrada, para nós, nesse momento de vida, não está sendo mais legal, né? Então, decidido isso, né, fizemos essa tentativa em João Pessoa e aí começamos a descer de novo. Isso. Só para dizer, a Sabrininha tá tudo bem, ela tá dormindo ali agora, né? Só por isso que estamos conseguindo os dois gravar, senão não conseguiria realmente, né? Mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais depois, no próximo vídeo, acho que esse já deve estar um pouco grande, né? Mas a gente tem a ideia de ficar por essa região aqui, a gente não sabe se é exatamente aqui nessa cidade ou em outra aqui A ideia é sul de Minas, norte de São Paulo, né? Uma região mais central no Brasil, né? Que a gente consiga circular por Minas, por São Paulo, pelo Rio, pelo Espírito Santo mais facilmente, né? Tendo agora, né, um ponto de apoio para voltar, uma né? base. Vamos passar alguns dias para algum lado, né? Já dizer que a Mikasa vai à venda, dessa nossa viagem vai ser de outro estilo de viagem, né? Vai ser de barraca, vai ser de Airbnb, vai ser de outro estilo. Então a Mikasa vai à venda, né? A gente só tem que achar realmente onde a gente vai ficar, né? Para se assentar, tirar nossas coisas aqui de dentro, né? A gente não conseguiria vender ela e ficar com as coisas na rua, né? Mas a gente cogitou muitas alternativas, assim, mas daí decidiu o quê? Alugar um imóvel num primeiro momento, para conhecer melhor a região e aí sim depois, de forma mais definitiva, investir num sítiozinho, talvez. A gente tem sonhos, tem diferentes projetos, ideias, a gente tem que daí selecionar uma e investir, focar naquilo, né? É isso aí. Muitas pessoas têm pedido para nós, grave mais vídeos e tal, a gente quer saber onde é que vocês estão, como é que vocês estão.
Mas realmente não tá muito fácil da gente conseguir gravar, né? Por N razões, né? Por Uma motivos. delas é que realmente assim a gente teve muito perdidos, né? Essa fase de transição, de decisões. Então, muita coisa para decidir, muita coisa para estudar, de para onde ir, o que tem lá, fazer o quê, como parar. Então, como assim, ganhar dinheiro, né, com os nossos produtos, se é interessante ou não. Então, assim, muita coisa, né, que a gente precisava estudar e, enfim, para decidir, né, o nosso futuro. E aí não queríamos, assim, num vídeo, né, dividir essas incertezas, essas angústias, né? A gente já queria estar um pouco mais decididos, um pouco mais tranquilos, assim, para poder estar compartilhando, né, essas informações, né? E agora já estamos, né? As coisas estão se encaminhando, mas não vamos dar spoiler. Mas então tá certo, assim que possível a gente grava um novo vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. Tchau!